presentes. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham das suas casas, pelo Facebook, do Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, que neste mês está completando 119 anos. Então, uma alegria muito grande, né, para nós que frequentamos aqui, para todos vocês, para aqueles que já frequentaram essa casa, ser assim, dentre as casas do estado de São Paulo, estar entre as primeiras fundadas e também entre aquelas casas que praticamente inauguraram, né, o Espiritismo aqui na região. E no dia de hoje, então, nós temos a presença do João Vieira, tão aguardado por nós, e ele vem, já foi de Campinas, né, João? Agora está em Limeira, que eu falei que ele era de Campinas, estou corrigindo. Agora, mais recentemente, foi para Limeira, trabalha lá junto com o pessoal do Luz e Caridade, né? E um centro muito atuante. Então é uma felicidade muito grande ter o João aqui. E para preparar o ambiente para esse nosso querido palestrante que está com a esposa aqui, nós vamos cantar as músicas da casa. Graças a Deus que a sã doutrina que nessa casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça.
essa reforma íntima, né? O Espiritismo e a reforma íntima. E ao final, como hoje, nós reservamos sempre um tempo maior para os palestrantes que vêm de fora. Ao final, então, o João fará para nós uma vibração coletiva para que todos nós nos harmonizemos como o passe. E assim, então, conosco João Vieira. Boa noite a todos. Boa noite aos companheiros que nos acompanham pela internet. É com muita alegria, com muita honra que eu estou nessa casa centenária. E sempre que uma casa completa aniversário, e ainda mais centenária, né? 119 anos, a gente sempre vem com muita alegria, porque isso são 119 anos de trabalho. A gente lembra dos pioneiros, daqueles que começaram, todas as dificuldades, né? E hoje nós estamos aqui. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui hoje fazendo essa festa maravilhosa. Então que Jesus possa abençoar os nossos propósitos e que nós possamos ter uma noite esplendorosa no dia de hoje. Que assim seja. Quando a gente fala de reforma íntima, nós vamos lembrar desse termo dentro da doutrina espírita. Quando nós chegamos na doutrina espírita, a primeira coisa que nós aprendemos é a tal da reforma íntima. A necessidade de transformarmos-nos, a necessidade de deixar para trás o velho homem e conquistar o novo homem. Agora, quando a gente vem aqui para a casa espírita, eu passei diante de algumas igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, e nós vemos que as pessoas também estão indo para lá. Irmãos estão se congregando em nome de Deus, em nome de Jesus, buscando também a reforma íntima, só que para eles é com outro nome. Eles usam o nome de salvação, né? Fora da caridade não há salvação, né? Nós sabemos disso. Então, eles buscam a salvação, e a salvação que eles buscam vem do Cristo, né? Então, nisso nós concordamos. A salvação, a reforma íntima, ela vem como resultado do Cristo. Só que as igrejas, tanto as católicas, as evangélicas, pentecostais, neopentecostais, eles têm uma crença um pouquinho diferente da nossa. Eles acreditam que a salvação vem pelo sangue do Cordeiro, né? O sangue de Jesus derramado na cruz limpou os pecados. Essa é a crença que eles têm. E é um pouco diferente da gente, porque o espírita entende que a salvação vem do Cristo, mas não da cruz, não do sangue. Isso são coisas materiais. A salvação que vem do Cristo são os seus ensinamentos, a sua verdade. Tudo aquilo que o Cristo tem conhecimento e nos passou. Essa é a salvação. Se nós efetuarmos tudo aquilo que o Cristo ensinou para nós, nós teremos a salvação, nós teremos a reforma íntima. Só que eu sou uma pessoa que gosta de entender o princípio das coisas. Eu gosto de entender o que motiva as religiões e as suas formas de compreensão. E aí eu fui atrás para entender essa crença que o sangue do Cordeiro limpa dos pecados. Vocês sabiam que essa crença não é cristã? Essa crença não é cristã. Essa crença é judaica. Nós importamos ela para o cristianismo. A igreja, quando se formou, a igreja católica, em 325 depois de Cristo, ela então trouxe esta forma de crer do judaísmo. Mas você vai falar, mas João, o judaísmo não aceita Jesus. Como é que você está dizendo então que o sangue do Cordeiro é que limpa dos pecados? Ah, mas aí nós vamos ter que voltar no tempo. Voltar muito no tempo, a 3.800 anos atrás, quando o povo hebreu estava preso no Egito. Lembra disso?
O povo hebreu estava preso no Egito. Nasce um homem naquela localidade que era um hebreu encontrado nas margens do rio Nilo pela princesa egípcia. Ela então o cria e o dá o nome de Moisés para nós. Moisés então recebe o chamado de Deus, que diz que ele precisava tirar o povo hebreu do Egito e levar de volta para a terra prometida, para Israel. Ele então chega para o seu irmão de criação, o faraó Ramsés, e fala para ele: olha, Ramsés, eu vou trazer de volta o povo para o Egito, né? Do Egito para Israel. Obviamente que Ramsés não aceitou. Ele não quis deixar que o povo hebreu saísse de lá do Egito e voltasse para a terra prometida. Ele queria que continuassem como escravos. Já eram escravos há 430 anos, continuassem escravos, mas Moisés insiste. E o Deus que Moisés apresentava era um Deus complicado, né? Não era um Deus fácil, era um Deus violento, era um Deus austero. Olha, Ramsés, se você não permitir que eu liberte o povo hebreu, Deus enviará 10 pragas para o Egito. E aí começaram a acontecer as pragas, né? Mas o que interessa para nós é a 10ª praga. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos encontrar Deus falando com Moisés. E ele fala: todo hebreu deverá cuidar de um cordeiro, de um animalzinho, de um cordeiro, por 1 semana. Na sexta-feira desta semana, vocês deverão sacrificar o cordeiro. O sangue desse cordeiro deve ser passado na porta da casa dos hebreus, porque então no domingo eu passarei em todas as casas do Egito e matarei todos os primogênitos, sejam de homens, sejam de animais. É a 10ª praga. Deus mataria todos os primogênitos egípcios. Para ele não confundir uma casa egípcia com uma casa hebraica, ele mandou os hebreus pintarem a porta com o sangue do cordeiro. Quando o Espírito de Deus no domingo passa, matando os primogênitos, ele olha as portas dos judeus marcado com o sangue do cordeiro e ele pula aquela casa. Páscoa. Essa é a origem da Páscoa judaica. É aí que tudo começa. Quando Deus perdoa os filhos dos hebreus e mata somente os primogênitos egípcios. Lógico que isso tudo é uma simbologia muito grande. Óbvio que Deus não vai matar primogênito. Óbvio que Deus não vai fazer uma atitude como essa. Mas era a crença necessária da época. Era preciso que fosse assim. Então aí os hebreus têm a crença de que o sangue do cordeiro salva. Quando eles voltaram para Israel, para Jerusalém, eles fizeram um templo maravilhoso chamado Templo de Salomão. E lá eles cultuavam todos os dias, 6 da manhã e 6 da tarde, eles matavam um cordeiro, derramavam o sangue no altar do Templo de Jerusalém, do Templo de Salomão, para que o pecado dos hebreus fosse perdoado. Então nós importamos a crença. Quem é o cordeiro da história? O Cristo. Nós não convivemos com ele? Na sexta-feira não matamos o Cristo e derramamos o seu sangue? No domingo ele não retorna em vida espiritual? É a mesma história na Páscoa também. E aí começamos a comemorar a Páscoa cristã de uma forma diferente. Interessante quando a gente começa a buscar o início das coisas, né? Então a gente começa a entender o porquê que vem cada crença. Já o espírita, ele compreendeu que o poder do Cristo não está no seu sangue, isso é material. O poder do Cristo não está na cruz, é material. O poder do Cristo está no seu conhecimento, nas suas verdades que ele trouxe para nós, e que se nós colocássemos essas verdades em nossas vidas, nós estaremos salvos. Essa é a salvação, essa é a caridade, essa é a reforma íntima. Agora é engraçado,
Como eu disse para vocês, quando a gente chega na casa espírita, a primeira coisa que falam para a gente é a reforma íntima. Tem que fazer a reforma íntima. E às vezes a gente acha que a reforma íntima, eu sempre falo assim, reforma íntima é você reformar um apartamento de um dormitório morando dentro. Não tem como você ir para um spa, ficar um mês e voltar com a reforma íntima pronta. Você tem que fazer ela dentro de você. Não muda, não tem como. Então vai ser reforma mesmo. Quem já fez reforma aqui sabe quanto que não é fácil fazer uma reforma. Íntima então, é mais complicado ainda. O grande espírita orador Raul Teixeira tem uma frase que quando eu ouvi eu fiquei bem impactado, mas eu concordo com ela. Ele falou o seguinte: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E é verdade. Você não tem em quem pôr a culpa. Já pararam para pensar nisso? Tem diabo na doutrina espírita? Não. Tem demônio na doutrina espírita? Não. Culpa de quem então? E é até interessante porque mesmo o diabo foi uma criação. Ele não existia até antes de 1215. Ele foi criado. Porque o que aconteceu? Existiu uma regra. Se você fosse uma pessoa boa, você morria e ia para o céu. Se você fosse uma pessoa que cometesse um engano, você morria e ia para o inferno. O que as pessoas estavam pensando? Bom, cometi um engano, já vou para o inferno mesmo? Quer saber? Ladeira abaixo. Vou fazer um monte de coisa errada. E se afastava da igreja. A igreja precisava de um jeito de trazer a pessoa de volta para que ela continuasse o seu processo dentro da igreja. Então eles tiveram a ideia de criar o demônio, o diabo. O que diz a Bíblia sobre o diabo? Lúcifer, o estrela da manhã, o anjo preferido de Deus, então resolve fazer um motim contra o Pai. Ele então quer sentar no trono da cidade de prata, faz um motim com todos os outros anjos. Deus descobre e pune Lúcifer, mandando ele para tomar conta dos portões do inferno. Em que livro da Bíblia está isso? Nenhum. Não está na Bíblia isso. Pode ver, Velho Testamento, profetas, Novo Testamento, não tem. Inventaram uma narrativa e a gente repete até hoje. Estamos na época de narrativas, É uma narrativa, é uma história que criaram em 1215, baseado numa passagem do livro de Ezequiel, o profeta. Ezequiel fala que um príncipe tentou contra o reinado do pai, e o pai o mandou para as trevas exteriores. É o máximo que tem de perto dessa história. O resto não tem. Criaram a narrativa, criaram a história. A gente acha que isso aconteceu. E não aconteceu. Fizeram até uma disputa entre os responsáveis pelas artes da época, para desenhar a melhor imagem do diabo. Ganhou a imagem que ele tem corpo de homem, pernas de bode, chifre e rabo. Ganhou a imagem. Por quê? Ele é a junção de todas as imagens, todos os símbolos que não eram da igreja. Você vai voltar para o povo celta, tem uma parte que são os pernas de bode. Você vai voltar para o povo nórdico, você vai voltar para todos os povos, fizeram uma mistura e fizeram o diabo. E detalhe, o diabo tinha asas ainda por cima. Diabo voador. Se com a barata voadora a gente já se desespera, você imagina o medo que criava esse tal desse diabo voador, gente. Mas João, se você pegar na Bíblia, está escrito diabo, está escrito Satanás. Como é que você fala que ele não existe? Porque as palavras não foram traduzidas de propósito. Lembra? A igreja fez concílios, a igreja fez reuniões e alteraram a Bíblia. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa inimigo. A palavra Satanás vem do hebraico shatan, que significa inimigo.
A Bíblia fala de um inimigo que dorme conosco. Quem que é o inimigo que dorme conosco? Nós mesmos. Nós somos a metade do diabo, do inimigo. Tudo aquilo que não é amigo do amor é inimigo. É desse inimigo que ele está falando. Só que não traduziram para criar a ideia de um símbolo, de um monstro terrível que vai te torturar no inferno se você for para lá. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Ninguém quer ir para o inferno, né? Então o espírita não tem quem pôr a culpa. E aí o brasileiro é fantástico para dar nome, né? Esse diabo ainda criaram ele com uma capa curta nas costas. Por quê? Nas universidades europeias é muito comum que as pessoas que ingressam na universidade recebem uma capa que vão até os tornozelos. Conforme a pessoa vai se graduando, vai cortando a capa. Quando a capa é curta, é porque ele é doutor. Então o diabo era doutor em tortura. Era o recado. Assim como a camisa pequena é camiseta, a capa pequena é capeta. Capeta. É daí que veio também esse nome. Agora o resto dos nomes que o brasileiro dá, aí é invenção do brasileiro, né? Tinhoso, pé preto, coisa ruim. Aí é brasileirice, né, que a gente faz. Mas os nomes que estão na Bíblia não foram traduzidos de propósito. E o espírita não tem o diabo para pôr a culpa. Errou, quem foi? O diabo? Não, o diabo não existe. E aí? Como que a gente faz? Ah, João, mas tem o obsessor. O obsessor é danado, me faz errar. Aí que está o problema. O obsessor não faz a gente errar, ele sugere. Se nós tivermos aquilo dentro da gente, a gente faz. 50% de responsabilidade para cada um. E até para chamar um irmão de obsessor, nós temos que tomar cuidado. Aconteceu esse caso comigo. Eu estava dirigindo uma reunião de intercâmbio mediúnica. No dia da reunião de intercâmbio que nós íamos fazer, eu chego na casa e sou recebido pela acolhedora. A acolhedora é a pessoa que, quando você chega na casa, ela explica como é que a casa funciona, como é que são as coisas e tal. A acolhedora, desesperada, me apresentou um casal com uma menina, uns 6 anos a menininha, extremamente magra, com o corpo todo manchado de roxo, cabelo caindo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Eles não sabem. Os pais gastaram todos os recursos e eles não sabem o que ela tem. Levou em todos os médicos, não acham o problema. João, eles são evangélicos, vieram aqui na casa espírita. Você imagina o nível de desespero que eles estão? Eu imagino. Ela falou, será que pode ser um obsessor? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, dá o nomezinho dela aqui, eu vou para a reunião mediúnica, vamos fazer uma vibração. Se tiver algum espírito que esteja obsediando, nós vamos então conversar com ele, se for permitido. Ok. Começa a reunião, faço a vibração, falo o nome dela, o médium ergue o braço. Eu fui fazer o diálogo. Cheguei cumprimentando, como sempre faço. Boa noite, meu irmão. Como posso te ajudar? O espírito, através do médium, perguntou assim para mim: por que eu sou o obsessor? Eu falei, oi, desculpa? Ele falou, vocês estão falando no corredor aí que a menina tá mal por causa de um obsessor? Ele falou assim, sou eu que vocês estão falando? Eu fiquei sem palavras. Ele falou assim, você quer escutar o meu lado da história ou só te interessa o dela? Eu falei, não, nós estamos aqui para escutar o teu lado da história. Ela está sendo ajudada lá no passe, né? Aqui é você que a gente quer ajudar. Então, pois bem, eu vou te contar então uma história. Há 700 anos atrás, essa menina era uma imperatriz poderosíssima. Ela teve um filho com uma doença terrível. Essa doença vocês chamam hoje de mediunidade. Você sabe o que acontecia com quem tinha mediunidade na minha época? Pensei, era para fogueira, bruxo, fogueira. Pois então, essa mulher mandou o filho para a fogueira, sabendo que ele tinha essa doença, esse problema. Esse filho
Era eu. Eu só quero vingança. Eu só quero trazê-la de volta para o plano espiritual e me vingar dela. Eu vou desencarná-la. Faz tantos anos que eu estou atrás dela, agora que eu achei, vocês não vão me impedir. Nesse momento, eu percebi que não há pessoas que perseguem e não há perseguidos. Não há algozes e não há vítimas. Existe um passado onde a reforma íntima não foi feita, onde existe a pendência da reforma íntima, onde o amor virou ódio, porque o ódio é um amor que não deu certo. Não deu certo esse amor. Eles se amam com certeza, mas o ódio é grande. Tentei conversar com ele, mas não consegui dissuadi-lo de sua ideia. Foram necessários mais 5 encontros. Ele se apresentou por médiuns diferentes, conversamos com ele, até o ponto, ele não era mau, ele estava com dor, só isso. Até o ponto que convencemos, graças a Deus e à espiritualidade, a ele não realizar mais esse trabalho, a não querer mais se vingar da menina. Ele entendeu que ele precisava continuar o caminho dele. Pouco tempo depois, a menina foi vista na casa com os pais, totalmente diferente. Nova, né? Bonitinha, tudo de novo perfeito com ela. Eu acredito que os pais trabalham na casa até hoje, se tornaram espíritas, trabalham lá na casa até hoje. Então, como que a gente pode falar que é um obsessor que está fazendo mal para a gente, se ele pode ser um familiar muito querido nosso que nós erramos no passado? Eu posso estar hoje resolvendo pendências de 700 anos atrás. Por que não? Por que que eu tenho tanta dificuldade com tal situação, com tal pessoa? Por quê? Né? Cheguei aqui na casa espírita, aprendi tanta coisa. Como que eu cheguei aqui na casa espírita? Né? Tem sempre de 2 modos que a gente fala, né? Pelo amor ou pela dor. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso daí. Amor e dor, como é que funciona? Mas aí, eu sempre me embaso muito no Evangelho de Jesus. Eu preciso encontrar uma passagem do Evangelho que fala que a responsabilidade é minha. E olha que interessante, achei várias. Várias em que Jesus fala que a responsabilidade é nossa. Mas eu escolhi uma. Lá no Evangelho de João. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 5, existe uma narração de João dizendo que Jesus chega em Jerusalém e vai até o tanque de Betesda. Esse tanque de Betesda era muito famoso na época, porque dizia o seguinte: havia uma crença de que o Espírito de Deus passava de tempos em tempos perto da água do tanque. E quando o Espírito de Deus passava perto da água do tanque, a água se movimentava. E se você fosse doente e tocasse na água, você se curava. Existia centenas de pessoas doentes de todas as sortes em volta do tanque. Paralíticos, cegos, leprosos, o que você imaginar, tinha lá. Jesus chega no tanque de Betesda, chega próximo a um homem paralítico. No Evangelho fala que ele era paralítico há 35 anos. Então, tempo, né? Jesus olha para ele de uma maneira maravilhosa, como Jesus olha para todos, e pergunta para ele: o que você deseja? Ele fala: eu queria me curar, mas ninguém me carrega para perto da água. E mesmo que alguém me carregasse para perto da água, eu não chegaria a tempo de tocá-la primeiro para me curar. Vocês perceberam o que ele acabou de fazer? Eu quero me curar, mas, porém, entretanto, todavia, né? Começou a dar as famosas desculpas. Jesus olha profundamente para o homem e fala para ele: o que você deseja? Ele diz: eu quero andar. Então Jesus fala para ele aquela frase que todos nós já conhecemos: então levanta-te e anda. O homem foi pouco a pouco levantando, ficando de joelhos, ficando em pés, arrumou a sua esteira, enrolou a sua esteira
e saiu. Isso deu um problemão para Jesus, porque era sábado, e ele fez uma cura no sábado. Isso deu um problema para ele com os fariseus, mas isso é outra história. Jesus cura o paralítico, mas eu pergunto para vocês, a cura estava em quem? Nele. Jesus fala para ele: levanta-te e anda, faça a sua parte, faça o que você precisa fazer. Essa é a mensagem para muitos de nós paralíticos espirituais, que ficamos na desculpa: eu não posso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, e não fazemos o que precisa ser feito. Jesus tem uma parábola maravilhosa que está em Lucas, capítulo 15, parábola do filho pródigo. Basicamente, essa parábola conta de um filho que pediu a sua parte na herança, foi embora. Quando ele foi embora, começou a passar fome, teve que arrumar emprego, queria comer a comida dos porcos, não podia, chegou no fundo do poço. Quando ele está no fundo do poço, ele lembra da seguinte questão: quantos trabalhadores de meu pai têm pão à vontade, e eu aqui passando fome? Farei o seguinte: levantar-me-ei e irei até o meu pai. Percebe o verbo que Jesus usa de novo? Levantar-me-ei. Deus estava ali com ele no fundo do buraco? Não, porque ele tinha que fazer a parte dele e ir atrás de Deus. Se a gente correr um pouco mais com a parábola, o Senhor da parábola, que é Deus, estava esperando por ele aonde? No meio do caminho. Quando o pai recebe o filho de volta no meio do caminho, ele beija o filho, mostrando perdão incondicional. Deus espera pela gente no meio do caminho, porque se nós não fizermos a nossa parte, nós não crescemos, nós não reformamos. Experimenta ajudar a borboleta a sair da crisálida. O que você faz com ela? Você mata ela. Tem que deixar ela sair, tem que deixar doer. É a dor da transformação para se tornar uma linda borboleta. Nós somos assim. Nós temos o nosso tempo de crisálida, só que a hora que a dor chega, nós temos que emergir, nós temos que sair, nós temos que crescer, nós temos que levantar. Uma vez me contaram uma história muito interessante. Diz que um homem parou num posto de gasolina para encher o tanque do seu carro. Ele estava com fome e resolveu ir até a loja de conveniência para poder comer um salgado, alguma coisa. Quando ele passa na porta da loja de conveniência, tinha um cachorro deitado na porta chorando. Sabe aqueles caramelos simpáticos que a gente gosta, aquele cachorrinho maravilhoso? Estava chorando, ele se condoeu. Ficou triste, ficou amargurado, chegou para a moça do caixa, falou assim: moça, esse cachorro está chorando tanto, ele está com fome? Ela falou: não, a gente cuida dele aqui no posto, a gente dá raçãozinha premium para ele. Poxa, então qual que é o problema dele? Ele está com sede? Não, a gente dá água filtrada para ele, ele toma aguinha filtrada. Quando está muito calor, a gente coloca gelo na água para ele. Falou: poxa, mas por qual razão então esse cachorro está chorando? Ela falou: ele está chorando porque ele está deitado em cima de um prego. Aí ele perguntou: viu, mãe, por que ele não se levanta? Ela respondeu: porque a dor é suficiente para ele chorar, mas não para se levantar. Quantas vezes nós choramos e não levantamos? Não fazemos a nossa parte, porque reforma íntima é fazer a nossa parte. Reforma íntima é fazer o que a gente pode. Você imagina se Deus nos desse tudo de mão beijada? O que ia acontecer com a gente? Nós não íamos dar valor para nada, nós não íamos valorizar nada. Faz isso com um filho, dá tudo o que ele quer desde criança. Quando ele chegasse adolescente, é um caso perdido, porque ele vai achar que o mundo deve para ele, e não é. Nós também achamos que o mundo deve para nós. Nós achamos que Deus tem que atender às nossas vontades.
Nós não temos confiança em Deus o suficiente. A gente fala, vamos deixar na mão de Deus, né? Mas fica cuidando. A gente não consegue confiar plenamente em Deus. A reforma íntima está ligada com fé. E fé não é crença. Fé não é acreditar. Crença é uma coisa que você pode ter, que inclusive pode te fazer mal. A crença pode te limitar. A crença pode te impedir de crescer. Fé não. A palavra fé, ela vem de emuná no hebraico. Traduzida para o latim, fides. A palavra fides no latim deu origem para fé e fidelidade. As duas palavras vieram da mesma origem. Então fé e fidelidade são irmãs. Fidelidade com quem? Com Deus. Vocês já não ouviram dos nossos irmãos evangélicos? Deus é fiel. Sim, está numa carta de Paulo isso. Deus é fiel. Por quê? Porque na relação nossa com Deus, Deus é fiel, nós não. Se nós precisarmos de Deus agora, Ele vai estar lá. E se Ele precisar de nós agora? Estamos aqui? Estamos preparados? Estamos prontos para falar para Deus, Deus, faça a tua vontade, não a minha. É difícil. Eu me incluo, claro, nesse barco. Eu também tenho dificuldade, é óbvio. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo está na mesma fase aqui nesse planeta, né? Mundo de provas e expiações. Estamos aqui para isso, para mudar, para transformar. Uma outra história interessante sobre fé que me contaram. Quem me contou não é espírita, tá? A pessoa, se eu não me engano, ele é católico. E olha só a definição de fé que ele me deu. Diz que num vilarejo não chovia há 3 anos. 3 anos sem chuva. O povo já não sabia mais o que fazer. Precisava de água, de qualquer custo. Então o padre teve uma ideia. Vamos nos reunir na praça do vilarejo e vamos fazer uma prece para Deus, pedindo chuva. Vamos? Vamos. Todos compareceram. Só uma pessoa levou guarda-chuva. Isso é fé. Se você faz uma oração para Deus pedindo chuva, o mínimo que você pode fazer é levar o guarda-chuva. Que confiança é essa? Que fé é essa? Então isso para mim calou tão fundo. Eu falei, puxa vida, isso é fé. Isso é confiança. Nós temos essa confiança em Deus. Pede uma coisa para Deus, a gente quer fazer troca com Deus, né? Nós somos acostumados a fazer troca. Deus, eu começo a caminhar amanhã, se eu conseguir tal coisa, né? Puxa vida, Deus não me deu aquilo que eu precisava. Eu sempre falo, todo dia 31 de dezembro eu faço a mesma oração. Eu falo assim, Deus, se o Senhor achar que eu estou preparado, aqui está o teu filho, manda 6 dezenas. Eu sempre peço. Porque pedir é liberado, certo? Nos últimos 20 anos que eu fiz essa prece, adiantou? Não. Por quê? Porque eu quero. Mas é o que eu preciso? Vai fazer bem num momento para mim? Será que o João não vai largar toda a divulgação espírita que ele faz e vai lá para o Caribe curtir o dinheiro? Será que isso não vai ser um problema na vida do João? No momento pode ser, a gente não sabe. Será que lá em cima, antes de vir, eu não falei, me põe longe da Mega Sena, não me dá 6 dezenas, me deixa longe que eu quero focar? Não sei, pode ser. E aí as coisas que são necessárias para a gente crescer, a gente quer, e a gente briga com Deus porque Ele não deu. Perceberam como a gente é? Que interessante, né? A gente faz uma oração para Deus pedindo paciência. E a vontade que a gente tem, ou a esperança que a gente tem, é de entrar na loja de aplicativos de Deus, baixa a paciência, instala e sai usando. É assim que a gente acha, mas não é assim que funciona. Faz uma oração para Deus hoje pedindo paciência.
amanhã vão aparecer circunstâncias que exigem a sua paciência. É assim que funciona. Aí não adianta falar, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não. Você pediu. Deus, me ajude a ser humilde. Pede isso para ver. Quanto de gente que vai aparecer na tua vida para mexer com o teu orgulho, para mexer com a situação que está te constrangendo, porque é assim que a gente aprende. Lá no plano espiritual, quando a gente faz a reunião, porque a gente faz uma reunião, nos livros do André Luiz está cheio desses exemplos, né? Quem já leu o André Luiz sabe. Reunião prévia antes do reencarne, faz o planejamento, faz o rascunho. Aí o amigo espiritual pergunta assim para você, você está lá no plano espiritual, e essa pessoa difícil aqui, o que eu faço com ela? Não, põe na minha família. Não, põe ela do meu lado, que eu vou conseguir. Chega aqui, por que essa pessoa difícil, Deus? Quem foi que mandou colocar ela aqui? Ele fala, você pediu, e agora não aguenta, né? Ou vocês acham que as dificuldades que nós passamos em nossas vidas são caprichos de Deus? Não são. Não existe capricho de Deus, né? Deus é inteligência suprema. Quando Kardec pergunta aos imortais, na primeira questão, abrindo o livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus é inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Se Ele é inteligência suprema, é porque Ele não erra. Se Ele é a causa primária de todas as coisas, é porque ninguém existiu antes dele. Deus é eterno, nós somos imortais. Nós tivemos um começo e não teremos fim. Deus não tem começo nem fim. Para a gente é esquisito ainda entender isso, mas essa é a definição que os Espíritos dão. Deus é eterno. Então, se Ele é eterno, se Ele é a inteligência suprema, se Ele é a causa primária, será que Ele erra? Será que a dificuldade que eu estou passando na minha vida é capricho dele? Não, é capricho nosso muitas vezes. Nós temos a tendência de humanizar Deus. Como que é a ideia de Deus que vocês faziam antigamente? Eu falo, era um homem de barba branca sentado num trono. Era essa a minha ideia de Deus. Ele ficava lá em cima mandando. Olha só que beleza, né? A maior parte das imagens que nós temos são essas. Se você pegar a mitologia grega, Zeus, barba branca, forte, mostrando força e sabedoria, né? Só que ele era humano também, né? Se relacionava com as terrestres, né? Tinha filhos semideuses, né? E assim por diante. O pai dele, Cronos, comia todos os filhos, né? Então, é assim, é costume nosso humanizar o que é divino. Agora, a gente não pode atribuir para Deus coisas nossas. Deus não tem raiva, Deus não tem ódio, Deus não se vinga, Deus não tem medo. É a gente que tem. É a nossa tendência de humanizar aquilo que não é humano. Mas é normal. Se nós pegarmos os nossos últimos 3, 4 milênios, nós somos acostumados a isso. É normal. Agora, quando a gente pega a nossa relação com Deus, eu sempre faço uma simbologia com o remédio amargo. Quem de nós quer tomar um remédio amargo? Nenhum de nós. Lembra da época de infância? Quem gostava de tomar remédio amargo aqui? E tinha remédio amargo, hein? Lembra? Óleo de fígado de bacalhau. Como é que chamava a outra lá? Óleo de rícino. As crianças de hoje tomam com drágia, né? A nossa era na colherona mesmo. Eu lembro até hoje, a colher parecia maior que a minha boca. Tinha que tomar aquilo, né? Só tinha um remédio gostoso: Biotônico Fontoura. Nossa, como era bom o Biotônico Fontoura. Eu perguntava à minha mãe: chegou na hora já do biotônico? Não, você acabou de tomar. Se você misturasse com leite condensado e ovo de pata, então, era maravilhoso. Eu tomei muito, todo esse tamanho hoje, porque eu tomei muito disso. Mas geralmente a gente não quer tomar o remédio amargo. Imagina um pai que tem um filho doente. O pai tem que dar o remédio amargo para o filho. O filho quer tomar? Não.
O pai vai deixar de dar? Não. Ele dá a força. O filho esperneia, xinga, grita, fica bravo, né? Fica de mal. Passa um tempo, ele se cura e nem agradece o pai. Nós somos assim. Deus dá o remédio amargo, a gente fica bravo, se revolta, passa o tempo, a gente se cura e não agradece a Deus. É a nossa relação diária com o Pai. E acha que Deus se aborrece com a gente? Claro que não. Claro que não. Você se aborrece com uma criança de 2 anos que comete um engano? Não, você ensina ela. Deus é assim conosco. Ele nos ensina. Dá a oportunidade para que nós possamos aprender. Como é que a gente vai fazer? Quando eu falei para vocês, né? Nós chegamos na casa espírita basicamente por 2 meios: pelo amor ou pela dor. Pelo amor, imagina a seguinte situação: criança e tomada. Não sei se tem ainda uma relação muito íntima esses dois, mas na minha época de criança tinha. E a tomada na minha época de criança, década de 80, cabia o dedo da criança certinho. Hoje melhoraram as tomadas, né? Na minha época cabia o dedo certinho. Aprender pelo amor é a mãe falar para o filho: não bote o dedo que dá choque. Isso é aprender pelo amor. Isso é Jesus falando: amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que fizeram mal. É aprender pelo amor. A gente não aprende pelo amor porque a gente não ouve o Cristo. A salvação está debaixo dos nossos narizes e nós não ouvimos o Cristo. Está ali. Aprender pelo amor. Ele fez todo o sofrimento necessário para deixar para a gente o caminho, o exemplo. Quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, é disso que ele está falando. Eu sei o que eu estou falando, o Cristo fala. Eu conheço o caminho, eu já passei milhões de vezes por ele. Eu entendo do que eu estou falando. Eu sou um Espírito Celestial. Eu sou um Cristo. Eu construí o planeta. Que mais que vocês acham que eu não sei? Segundo a ciência, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, o Cristo é muito mais velho que a Terra. Ele tem pelo menos 4 bilhões e meio de anos na nossa frente de experiência. Quem conhece mais da vida? Ele ou nós? Ele. Então, se ele fala: amai os vossos inimigos, é porque esse é o único caminho. Perdoai aqueles que vos ofendem, é porque esse é o único caminho. Orai por aqueles que vos perseguem, é porque é o único caminho. E a gente não escuta o Cristo, a gente vai lá e enfia o dedo na tomada e aprende pela dor. Aprende pela dor. O esforço das religiões é trazer a verdade do Cristo para todos nós. Independente se é católico, evangélico, protestante, independente, espírita. Nós, espíritas, buscamos uma compreensão mais profunda. As obras, do Espiritismo nos trazem muito mais informação. As obras básicas nos conceituam muito mais no Evangelho, nas verdades. Mas se nós não fizermos a nossa parte, de nada adianta todo esse esforço. Se nós não nos levantarmos, de nada adianta o nosso esforço. Vocês lembram do exemplo do Evangelho da mulher hemorroíça? Lembram dessa passagem? Jesus estava passando por Jericó. Naquela localidade havia uma mulher que estava doente há muitos anos. Ela tinha um fluxo menstrual contínuo. Ela sangrava todos os dias. E aquilo, na época, era um problema sério, porque as mulheres, durante o período das regras, deveriam ficar longe da sociedade, não podiam ter nenhum tipo de relação com ninguém, eram consideradas impuras. Imagina essa mulher que sangrava o tempo todo.
Ela então, sabendo que o Cristo ia passar perto da sua localidade, ela se disfarça, sai no meio das pessoas. Quando chega perto das pessoas que estavam ao redor do Cristo, se abaixa no chão, se ajoelha, vai engatinhando, porque ela tinha a convicção de que se ela tocasse na veste do Cristo, ela se salvaria, ela estaria curada. Ela toca nas vestes do Cristo, Cristo para e fala: alguém me tocou. Os discípulos falam: mestre, é óbvio que alguém te tocou, olha quanta gente em volta. Ele falou: não, alguém me tocou de um jeito diferente, porque eu senti sair de mim uma virtude. Quando ele olha para trás, a moça estava sentada no chão chorando, curada. Jesus então fala para ela: não diga nada, vá, porque a tua fé te curou. É essa fé que nós precisamos ter. É essa fé que nós temos que desenvolver em nossos corações, para que a gente possa crescer, para que a gente possa mudar e fazer a reforma íntima. E claro, de nenhuma forma eu poderia deixar de esquecer de mencionar a reencarnação. A reencarnação como a cereja do bolo em tudo isso, como sendo a grande oportunidade que nós temos vida após vida de nos modificarmos. Graças a Deus Ele nos deu essa dádiva da reencarnação. E mais ainda, né? A dádiva que Ele nos deu do esquecimento. Você imagina se eu lembro que aquela pessoa que eu estou vivendo junto me fez um mal terrível na encarnação passada? Será que eu viveria com ela? Eu respondo por mim: não. O pessoal que é casado, né? Vida de casado já não é fácil. Imagina que você sabe que a pessoa te fez o mal, então você desiste. Brincadeira, mas é verdade. Imagina que aquela criança que você embala nos braços é o seu algoz da vida passada, ou você é o algoz dessa criança na vida passada. Imagina que você tem um passado com ela e que vocês estão hoje juntos para transformarem isso em amor, transformar em perdão, em reconciliação. Porque se não for nessa vida, meus amigos, fiquem tranquilos, tem mais, né? O melhor é que a gente resolva nessa, que eu puder resolver nessa, né, que possa ser feito. Quando eu faço uma oração para Deus, eu sempre falo: Deus, se for para resolver nessa, me ajuda, né? Me dá força para eu resolver nessa, para que eu possa conseguir passar por isso. Isso é reforma, isso é crescimento. Não há outra forma de reformar se não for pela caridade, né? Novamente, se não for pela caridade, eu não consigo fazer nada. E não é só aquela caridade material. Eu vou dar uma cesta básica, eu vou ajudar alguém com fome. Claro, essa é necessária também, é importante. Eu sempre costumo falar: imagina que um irmão chega na casa espírita e fala: olha, eu não como há 3 dias. Vai adiantar você falar para ele: vem cá, vamos ver uma palestra sobre Jesus? Não, ele está com fome. Dá comida primeiro para ele, depois você dá o evangelho, né? É assim que ele deve funcionar. Então é a mesma coisa. Nós estamos aqui para fazer esse aprendizado. Tenho que ter a comida física, mas também espiritual. Eu preciso me transformar, eu preciso crescer, modificar. Eu penso da seguinte forma muitas vezes: se Deus está me dando essa possibilidade de passar por essa dor, é porque Ele sabe que eu enfrento, que eu consigo. Já ouviram aquelas frases? Deus dá o frio conforme o cobertor. Já ouviram? Essa é muito antiga, né? Minha mãe fala até hoje: Deus dá o frio conforme o cobertor. E às vezes na empolgação do lado de lá, a gente fala: não, Deus, pode mandar isso, isso, isso. E fala: não. Os amigos espirituais falam: não. Isso aqui, se você conseguir, já está bom demais, né? Vai com esse planejamento que o resto você consegue. Então nós devemos fazer essa transformação todos os dias através da reencarnação. Difícil? Dá para sair fazendo reforma íntima todo dia? Não, ninguém acorda de manhã e fala: opa, hoje eu vou fazer minha reforma íntima. Porque é difícil.
mexe com a gente, mexe com nossa forma de agir, mexe com nossos sentimentos, mas é necessário. Agora, quando a gente fala, voltando no assunto da caridade, a caridade material é importante, mas não há caridade mais importante do que a espiritual, a moral. Aquela de você ouvir uma pessoa que precisa desabafar, daquela pessoa difícil na nossa família, no nosso convívio, da gente aprender a trabalhar, suportar e entender ela, né? Não é fácil. Aquela pessoa difícil caiu na nossa família e Deus não erra o CEP, viu, gente? Deus não costuma errar o CEP, Ele coloca certinho na família aquilo que é necessário. Então, se tem uma pessoa complicada na sua família, agradeça a Deus, porque é ela que vai te ajudar a melhorar, é ela que vai te dar a reforma íntima. Porque se a gente tiver só gente que pensa igual a gente, fica fácil, não fica? Todo mundo concorda comigo, ai que bom, né? Todo mundo age do jeito que eu queria, ótimo. Não, tem que ter diferença, senão a gente não cresce, a gente não aprende. E importante, né? Se aquela pessoa te causa um desconforto, é porque o problema está na gente ainda, a gente não conseguiu resolver. Eu queria trazer para vocês agora um poema que eu acho maravilhoso. Infelizmente, eu não consegui decorá-lo por completo ainda. Mas esse poema é de Castro Alves, espírito. Castro Alves já desencarnado. Quem traz esse poema é a mediunidade de Francisco Xavier, Chico Xavier. Está no livro Parnaso do Além Túmulo. E é um poema que se chama Marchemos. Preste atenção, ele é um pouquinho longo, mas preste atenção como tem tudo a ver com o que a gente falou. Marchemos, de Castro Alves. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que, terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que a produz, deixando um aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopro dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha do mais subir, mais galgar. A vida é luz e esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito, marchai. Muito obrigado a todos. Boa noite.